Meus irmãos, vamos dar início à exposição da palavra do Senhor neste momento. Nós estamos numa série de exposições aonde, por intermédio da carta de Paulo aos Colossenses, nós somos relembrados e mais uma vez levados à convicção que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a salvação, para a redenção e suficiente para a sua igreja. Nós não precisamos de mais nada a não ser de Cristo Jesus. E hoje nós chegamos ao capítulo de número 3 e nós meditaremos aqui dos versos 1 a 4 nesta noite. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 a 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que nos direcione neste momento. Ó poderoso Deus Trino, nós o louvamos porque a Tua palavra nos mostra que hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ressuscitados para uma novidade de vida, para que o nosso coração não esteja nos rudimentos deste mundo, mas no reino dos céus. Senhor, nós suplicamos assim que nesta noite, mais uma vez, nos convença desta verdade, ó Deus, e nos leve a uma vida prática, a ações que de fato sejam coerentes com aquilo que nós recebemos. Que tiremos os nossos olhos das coisas aqui do mundo e possamos viver como cidadãos dos céus, olhando para o reino dos céus, buscando as coisas lá do alto onde o nosso Redentor está. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, pela Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, estamos há praticamente 2 meses da virada do ano, da transição de 2025 para 2026. E uma das frases que mais ouvimos neste período é: ano novo, vida nova. Isso acontece porque quando pensamos em novas realidades, sempre imaginamos mudanças visíveis. Trocar de emprego, talvez. Mudar hábitos que nós temos e que não gostamos muito. Talvez iniciar uma dieta. Ou tentar melhorar relacionamentos, etc. Dentre outras coisas. Mas, para a maioria, novas realidades implicam em mudanças para melhor. Em novas perspectivas. Abandonando tudo que não era proveitoso para perseguir coisas melhores. Ainda que seja difícil, ainda que muitos não consigam cumprir, esse é o desejo da maioria das pessoas quando se pensa em mudanças. E meus irmãos, quando falamos em vida cristã, sabemos que temos uma nova realidade em Cristo Jesus. Antes nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, estávamos afeitos aos rudimentos religiosos deste mundo, mas nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, com Cristo Jesus. E essa nova realidade requer uma completa reorientação da nossa vida. Porque a vida que recebemos com Cristo ressurreto tem sim as suas implicações. E quais são elas? É isso que nós descobriremos ou reveremos aqui nesta noite. Meus irmãos, no capítulo 1, nós aprendemos que Cristo é supremo sobre tudo.
Nós vimos aqui que Cristo é a imagem do Deus invisível, Criador e sustentador de todas as coisas, que toda a plenitude de Deus habita nele e nele nós somos completos. E que a sua morte e ressurreição trouxe a nós algo maravilhoso. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. E após, no capítulo 1, Paulo ressaltar a supremacia e a soberania de Cristo para todos os crentes que tiveram contato com esta carta, no capítulo 2, então, Paulo passa a adverti-los contra as filosofias humanas e regras vazias. Havia ali na igreja de Colossos e nas outras igrejas também, que provavelmente essa carta foi lida, como nós já falamos aqui, influenciadores que tentavam valorizar regras meramente humanas, que traziam a ideia de culto a anjos, de ascetismo, ou seja, disciplina excessiva, o uso de elementos para então tentar transcender e chegar até Deus, ser mais santo, ser melhor. E Paulo vai dizer, queridos, que essas práticas eram inúteis para vencer a carne e não poderiam substituir aquilo que plenamente é encontrado somente em Jesus Cristo. Em Cristo nós somos completos. Nossa transformação é espiritual e por isso não depende-se mais de tradições meramente humanas. Queridos, e depois de relembrar quem Cristo é, sua supremacia e a nova vida que ele concede ao seu povo, Paulo agora aplica essa realidade à vida prática dos crentes. É comum nas cartas de Paulo que após uma exposição doutrinária, ele siga para aplicações práticas, mostrando como as verdades anteriormente ditas podem ser aplicadas às vidas daqueles que eram de fato cristãos, servos de Cristo Jesus, como eles poderiam viver a vida diária de acordo com a verdade, com os indicativos que eles já tinham a partir da revelação de Deus em Cristo Jesus. E uma vez que os crentes fiéis estão unidos com Cristo em sua ressurreição e mortos para este mundo, quais são então as implicações que regem esta nova realidade? Essa nova vida, esse novo estado que nós nos encontramos em Cristo Jesus. E é isso que nós descobriremos e iremos rever através deste texto. Por isso nós meditaremos então no seguinte tema, de acordo com o que o texto está nos ensinando: a vida com Cristo ressurreto e suas implicações. A vida com Cristo ressurreto e suas implicações. E qual a primeira implicação para a vida dos crentes mediante essa nova realidade? Que o cristão verdadeiro deve buscar e pensar as coisas do alto. Buscar e pensar nas coisas do alto. É isso que diz os versos de 1 a 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O verso 1 começa, queridos, transportando em sua construção sintática aqui algo que foi previamente afirmado para provar algo adicional. No capítulo 2, a partir do verso de número 20, Paulo argumenta que os crentes que morreram com Cristo para as influências e práticas do mundo não deveriam se submeter a essas regras humanas e legalismo vazio. Não toque naquilo, não coma isso, não faça isso, aquilo, outro. Paulo vai mostrar que essas regras, embora não tenham aparência de piedade, de sabedoria, são invenções humanas e não têm eficácia real para vencer as inclinações da natureza pecaminosa. Sendo assim, ao confirmar que os crentes morreram com Cristo Jesus, conforme o verso de número 20 do capítulo 2, ele indica que foram libertos dos rudimentos do mundo e das práticas religiosas, humanas e vazias. Em outras de suas cartas, Paulo considera essas coisas como refúgio, como lixo, como algo que não tem mais proveito mediante a grandiosa obra de Cristo Jesus. Agora, aqui no capítulo 3, no verso de número 1, ao declarar que os crentes foram ressuscitados com Cristo, ou co-ressuscitados com Cristo Jesus, ele mostra que essa libertação conduz a uma nova realidade espiritual orientada para quê?
para as coisas do alto, que deve orientar a vida desses que ressuscitaram com Cristo para as coisas do alto, tirando os olhos do mundo, tirando os olhos das coisas daqui. É importante entender que esse "se", meus irmãos, aí no verso de número 1, portanto, se vocês foram ressuscitados, funciona melhor dentro da estrutura do texto como uma consequência e não como algo subjetivo, como uma espécie de incerteza. Não é isso que Paulo está fazendo, e a tradução não deixa muito claro isso. A melhor forma de entender é como se dissesse: tendo em vista que vocês foram ressuscitados, ou já que vocês foram ressuscitados, a partir disso, busque as coisas do alto. Já é importante ressaltar então algo muito interessante, que temos aqui também nesse texto a base para uma das nossas doutrinas fundamentais, meus irmãos. Algo que nós confessamos e acreditamos, que é a nossa união mística com Cristo Jesus. Uma das doutrinas mais caras para nós reformados é esta doutrina. Por quê? Porque nós cremos biblicamente que tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ser, a nossa existência, tudo em nós é por causa de Cristo Jesus. Os nossos dons são por causa dele. O nosso amor para com as coisas de Deus é por causa da obra dele. Temos livre acesso como filhos à presença de Deus, porque o Filho primogênito também nos tornou filhos de Deus Pai por meio da sua obra. Nós existimos, nós coexistimos em Cristo Jesus, a videira verdadeira, como ramos, e assim nós só frutificamos por causa dele. Tudo que há para nós é por causa de Cristo Jesus. E conforme o texto aqui, Paulo vai dizer que essa nossa união com Cristo, que nos trouxe a ressurreição para uma nova vida, deve moldar o nosso caráter, a nossa ética, as nossas ações. Já que esse texto é o estado de nós agora, meus irmãos, aquilo que é imperativo para nós é: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está. Essa é a verdade imperativa para vocês, onde ele está à destra de Deus Pai. Paulo não está, queridos, aqui aludindo, como nós podemos ver o que o autor dos Hebreus faz, a Cristo como um intercessor que está a todo tempo à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Não, mas aqui no texto especificamente, ele se refere a Cristo como estando lá no céu, do lado de Deus Pai, habitando naquele lugar, como alguém em um lugar de proeminência. O que nós temos aqui? Provavelmente uma alusão ao Salmo 110. Essa alusão ocorre muitas vezes em outras passagens do Novo Testamento. Esse é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, onde ela se refere à posição exaltada de Cristo no céu como resultado da ressurreição. E Paulo faz isso para recentrar a cosmovisão dos próprios colossenses. Por quê? Porque eles estavam sendo seduzidos e alguns provavelmente já tinham cedido a estar olhando para as coisas de baixo, para as coisas terrenas, para os rudimentos deste mundo, para as coisas vazias que não somam em nada. Mas eles precisavam ter as suas mentes reformatadas, de modo a se concentrar novamente no Cristo que está sentado à destra de Deus, que é poderoso, que é suficiente, que cumpriu a sua obra, que consumou todas as coisas. É buscar, meus irmãos, também tudo aquilo que Cristo buscou, as coisas do alto, as coisas dos céus. E o que são essas coisas? Olhando não só para Colossenses, mas para todas as Escrituras, para as palavras de Cristo, principalmente no capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que ele fala dos princípios e valores do reino dos céus. É ter valores e pensamentos e prioridades de Deus em primeiro lugar, do reino do Senhor em primeiro lugar. É pensar na comunhão com Deus e valorizar essa comunhão. Ter em mente todos os aspectos que são necessários sobre a comunhão de Deus para conosco. É ver o caráter e as virtudes de Cristo e buscá-las para serem refletidas na nossa vida. É ter a mente espiritual e não mundana. É ter a esperança da glória futura na consumação de todas as coisas. É buscar ter uma vida de adoração e que cumpre acima de tudo a vontade de Deus.
Olhar para as coisas do alto significa isso e muito mais. Agora, meus irmãos, a verdade é que muitas vezes nós estamos tão fascinados pelas coisas deste mundo, tão cativados por coisas que não podem nos mudar, por pessoas que não podem nos redimir e nos salvar. Nós colocamos os corações nas pessoas, os nossos sentimentos para outras pessoas próximas a nós. Nós estamos tão tomados por coisas que não podem nos libertar, por famosos que não morreram por nós, mas que têm a nossa atenção, por exemplo, nas redes sociais. Passamos muito tempo olhando a vida de outras pessoas, pessoas famosas, um tempo jogado fora, um proveito unicamente vazio. Mas às vezes nós colocamos os nossos olhos e o nosso coração nessas coisas tão fúteis, como acompanhar a vida de outra pessoa, saber como ela está vivendo e que em nada às vezes glorifica a Deus. É verdade que isso nos impede, essas coisas nos impedem de contemplar as coisas dos céus. E sabe por que é tão fácil nos atrairmos pelas coisas deste mundo? Pelas pessoas deste mundo? Há muitas coisas ao nosso redor. E os objetos terrenos, as pessoas, elas parecem ser mais reais, palpáveis. Enquanto as realidades celestiais e espirituais parecem muitas vezes intangíveis, distantes, sempre requerendo de nós uma espécie de esforço maior de busca para que se torne de fato algo claro aos nossos olhos. E o inimigo das nossas almas se aproveita muito disso. Nós somos tentados a olhar para as coisas emergentes deste mundo, imediatas deste mundo, como a realidade que merece todo o nosso olhar. Mas é um engano pensar que as coisas deste mundo são mais reais apenas porque podemos vê-las e tocá-las e senti-las. A Bíblia, meus irmãos, ensina justamente o contrário. Diz que as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. 2 Coríntios 4. O que é terreno está fadado a se desfazer. O tempo, a corrupção e a morte provam isso. Foi o que nós vimos em Isaías 51. Mas o reino dos céus permanece para sempre. Portanto, manter os olhos das coisas do alto não é fugir da realidade, e sim enxergar a realidade mais profunda e duradoura. As realidades celestiais não são menos reais, são mais reais, porque procede de um Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é espírito, que é fonte de toda a existência. O mundo visível é apenas uma sombra do que é eterno e só existe porque esse Deus o criou. Quem vive guiado pelo que vê está preso ao provisório. Quem vive guiado pela fé está conectado ao que nunca se desfaz. É por isso que os nossos olhos, nessa nova vida, ressuscitados em Cristo, devem estar no reino dos céus, nas coisas dos céus. Mas pastor, o que fazer quando nós estamos falhando nesta área? Talvez você que entrou aqui nesta noite está com seu coração nas coisas deste mundo, nas pessoas deste mundo. Mas a resposta não é algo diferente, mas o mesmo do que você já sabe. Leia as Sagradas Escrituras, deixe-as diante dos seus olhos o tempo todo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais os pensamentos de Deus adentrarão os teus pensamentos e afastarão os pensamentos das coisas do mundo. É a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Mas quantas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus e olhamos para as outras coisas, focamos nas outras coisas. Pastor, me fale mais algo que eu possa fazer para que os meus olhos estejam no reino dos céus. Ore, gaste tempo com Deus, coloque-se diante de Deus, ore até que você e o Senhor se tornem um todos os dias. Clame ao Senhor de todo o seu coração e peça: Senhor, arranca o mundo do meu coração, tira essa lama do meu coração, tira os amores, porque aquele que ama pai ou mãe acima do Senhor não é digno dele. Clame ao Senhor para que você possa olhar para Ele,
tê-lo como apreço e desejá-lo mais do que todas as coisas. Ore e leia até que a eternidade seja nítida aos teus olhos. Jonathan Edwards disse certa vez, escreveu certa vez: ó Deus, faz a eternidade ficar marcada nos meus olhos. Faça com que a eternidade, os céus fiquem marcados nos meus olhos. E meus irmãos, não é apenas papel nosso buscar isso, clamar por isso, recorrer a isso, já que está preparado para nós em Cristo Jesus, mas também ajudar os nossos. O nosso próximo, nossos irmãos, pais, por exemplo. A melhor coisa que você pode fazer, pai e mãe, para os seus filhos, é deixar a eternidade de Deus sempre aos olhos deles. Ensinando, mostrando as Escrituras, as belezas de Cristo Jesus, levando-os a uma vida de oração. Às vezes você deixa a criança lá o tempo todo na frente da televisão, assistindo bobagem, mas não tem coragem de parar 30 minutos para ensiná-los as Sagradas Escrituras, os símbolos de fé, as verdades em Cristo Jesus. Às vezes você gasta tempo. É bom colocar uma criança para fazer um esporte, mas às vezes o esporte se torna apenas um meio de descanso pessoal para o pai cansado, e assim mais uma atividade para o filho, para que ele chegue em casa mais cansado e durma. Mas os interesses são sempre pessoais, quando na verdade, ainda que pratique um esporte ou outro, você tem que gastar tempo com o seu filho para que ele conheça mais a Deus, para que ele se afadigue nas palavras de Deus. O seu cônjuge, o seu próximo, todos que você tem oportunidade, mostre a eternidade. Esse sim é um verdadeiro investimento. Foi também Jonathan Edwards que disse: o próprio Deus é o grande bem, ao qual são os cristãos conduzidos para possuir e para deleitar por meio da salvação. Aqueles que são servos de Cristo Jesus têm a oportunidade de ter esse deleite na presença de Deus, buscando as coisas do alto. Meus irmãos, também precisamos pensar que Cristo não entregou a sua vida apenas pelos nossos atos religiosos. Quanta falsidade, quanta religiosidade existe por aí. Cristo morreu por mim. E agora, como é que eu respondo a isso? Sendo meramente religioso. Mantendo uma capa de piedade quando o coração está podre. Quando os olhos estão em outras coisas menos em Cristo. Quando o reino de Deus é secundário. Não! Jesus nos chama para uma entrega completa. Para sermos cidadãos do reino dos céus. Viver assim é, portanto, uma negação da vida no mundo e adoção na vida no alto. É interessante que Cosmópolis é uma cidade com pessoas de muitos lugares. Nordestinos, sulistas, centristas, pessoas do norte do país. E nós sabemos que quando alguém se muda de um estado para o outro, no nosso Brasil, é necessário se adaptar aos novos costumes. A comida às vezes é diferente, o sotaque muda, o modo de falar e até como se vestir pode ser outro. E com o tempo, essas pessoas vão deixando antigos hábitos e passam a viver conforme um novo lugar. Porque não faz sentido você morar num estado e continuar simplesmente agindo de forma ampla como se ainda vivesse em outro lugar. Não. E assim, queridos, também é a vida do cristão. O cristão não vive mais segundo o mundo, mas adota os costumes do alto, o caráter e a imagem de Cristo, porque foi para isso que nós ressuscitamos. No verso de número 2, Paulo reitera e expande o que foi dito no verso de número 1. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Novamente esse contraste. Buscai. Aqui traz a ideia de atividade contínua, de algo habitual. Agora, Paulo diz, pensai. Ou seja, foque o seu ser, a sua mente, medite, rumine aquilo nas coisas que são do alto. São dois imperativos por Paulo, buscai e pensai. Só que esses imperativos se baseiam nos indicativos. Nas diferentes religiões mundo afora,
imperativos sempre precedem os indicativos. Você tem que fazer, aí depois você recebe. Mas o cristianismo é o contrário. Por quê? Porque indica primeiramente aquilo que foi feito em Cristo Jesus. O que recebemos graciosamente em Cristo Jesus. E a partir do que Cristo fez, agora nós temos os imperativos. Busquem, pensem nas coisas que são do alto. Portanto, meus irmãos, a vida com Cristo ressurreto implica em buscar e pensar nas coisas que são do alto, no reino de Deus, na sua justiça, na vida que se parece e reflete a Cristo Jesus. Mas há outra implicação clara que o texto nos ensina, que nós devemos viver com a certeza do presente e a esperança do futuro. Devemos viver com a certeza do presente e a esperança do futuro. A partir do verso de número 3, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo começa a sessão com a nossa ressurreição em Cristo. Agora, exemplo do que ele fez no capítulo 2, no verso 12 e no verso 20, ele retorna à ideia da morte com Cristo, para ressaltar o motivo pelo qual o crente deve olhar para as coisas do reino de Deus. E isso deve ser uma coisa normal, natural. Morrer em Cristo significa ter poder contra o mundo e liberdade para com as coisas do mundo. A morte em Cristo dá a nós o fortalecimento para o início da verdadeira vida, pois fomos libertados da escravidão ao pecado e as coisas deste mundo. A morte, queridos, assim como é na vida cotidiana, inevitavelmente desliga o morto dos interesses deste mundo. Muitos aqui já foram a velórios, né? Ali morrem todos os desejos, todos os sonhos, toda a vaidade, todos os bens ficam para trás. E da mesma maneira nós morremos para deixar tudo para trás. Paulo, a partir do verso de número 5, por exemplo, vai mostrar que estar morto e ressurreto com Cristo para este mundo é deixar os pecados que este mundo ama. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões más, os desejos avarentos, a idolatria, dentre outras coisas. A nossa missão é alcançar este mundo, mas como disse John MacArthur, antes de podermos alcançar o mundo, precisamos estar mortos para ele. Entender que essa é a nossa realidade. Assim, morte e ressurreição em Cristo são apresentados como dois aspectos complementares de uma mesma realidade redentora no nosso Senhor. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele para a novidade de vida. Algo que Paulo já tinha ressaltado também no capítulo 2. Mas, meus irmãos, prestemos atenção em algo. Para muitos, é possível até estar vivo, coração batendo, respirando, mas ainda assim, vivem na sepultura da morte eterna. Na cidade do Cairo, no Egito, por conta da pobreza excessiva, muitas pessoas moram em túmulos, em mausoléus. Muitas pessoas moram em lugar onde mortos moram também. E isso ilustra a realidade espiritual de muitas pessoas, aparentemente vivos, mas que habitam em túmulos, pois ainda estão mortos nos seus desejos e mortos nos seus delitos e pecados. O mundo caminha assim. As pessoas pensam que tem a verdadeira vida e pode aproveitá-la como quiser. Mas a Bíblia fala que sem Cristo, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas também tem aquelas pessoas ditas religiosas, como nós citamos há pouco. Jargões de crente, vestes de crentes, comportamento de crente, vem à igreja no domingo, mas ainda está lançado e morto nos seus delitos e pecados. Não houve conversão verdadeira para muitos. E precisamos prestar atenção nessa realidade e clamar a Deus que não seja uma realidade do nosso meio.
Mas nós descansamos nessa nova realidade. Por quê? Porque o fim do nosso caminho não é um sepulcro coberto de lágrimas, mas o hino triunfal da gloriosa ressurreição com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Porque, queridos, agora se nós estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que nossa verdadeira vida está guardada, segura e protegida no próprio Deus junto com Cristo. Essa é a vida invisível, agora, mas real e eterna. Textos do Antigo Testamento trazem a ideia de que paz, entendimento, sabedoria, força e proteção só poderiam ser encontrados no lugar da habitação do Senhor, lugar de intimidade, de relacionamento. Na mentalidade do Antigo Testamento era no tabernáculo ou até mesmo no templo. Muitos salmos levam para essa ideia. E Paulo ele está aludindo provavelmente à noção de que existe uma ocultação em Deus, como no Salmos 27, Salmo 31, onde o povo da aliança está seguro nele, pode recorrer a ele, pode estar aos pés dele. Sim, aqui pode servir ao propósito de Paulo argumentar contra aqueles que buscavam ainda ter acesso aos mistérios celestiais, a coisas ocultas, que a maioria das pessoas não conseguiam entender. Paulo vai dizer, não, vocês já estão aos pés do Senhor, ocultos em Deus, seguros nele. Para que buscar outras coisas? A resposta de Paulo é que os crentes já estão em todos os aspectos, escondidos com os tesouros em Cristo Jesus, que a vida em Deus nos dá. A premissa de Paulo é essa, então. Vocês já pertencem ao mundo superior. Para que buscar rudimentos deste mundo para tentar chegar lá? Vocês já têm esse acesso a Deus, segurança nele, em Cristo. Onde Cristo está, vocês têm acesso, têm tudo. Olhem para lá, para que retroceder? É retrocesso total aqui. Pense comigo. Você que é trabalhador e conseguiu conquistar alguma coisa na sua vida. A gente sabe que não vem de você, é Deus que te dá. Mas veja só, é possível que você, em determinado momento, casado ou não tinha nada. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha emprego, não tinha um pé de meia. Aí Deus deu graça, Deus força, você trabalhou, você lutou, conquistou uma coisinha ou outra tal, e de repente você chega do nada e fala assim, bom, eu não preciso agora, mas eu vou abrir mão de tudo que foi conquistado até agora e vou recomeçar de novo. Vou tentar chegar lá de novo. Eu demorei 20, 30 anos, vou abrir mão de tudo, vou dar tudo e recomeçar do zero de novo, do nada. Parece uma coisa boba aos nossos olhos. Quem é que tem coragem de fazer isso, não é verdade? Dificilmente você conhece alguém assim e dificilmente nós vamos fazer isso. Mas o que é que esses irmãos estavam tentando fazer? Simplesmente retroceder, abrir mão de tudo que já tinham em Cristo Jesus para dizer assim, vamos tentar recomeçar de novo para ver se a gente chega lá. Para ver se a gente alcança Deus. Não, queridos. E assim como eles, nós precisamos entender em Cristo, nós já temos tudo. Para que recorrer a outras coisas? Agora, quando Paulo diz que nós estamos ocultos em Cristo Jesus, ele também pode estar se referindo que o mundo não vê nem entende essa nossa novidade de vida. Por isso que nós somos cercados a querer acreditar em outras coisas. Esta é uma verdade oculta aos incrédulos. Lembre-se de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes fala da vida debaixo do sol. E chega um momento onde o Kohelet, o pregador, aquele que está na parte central do livro observando todas as coisas, ele entende sim que tudo é vaidade, mas que no final da vida parece não ter diferença entre a morte do ímpio e a morte do justo. Porque a vida é igual para todo mundo debaixo do sol. Todo mundo trabalha, todo mundo sofre. Às vezes o ímpio está bem melhor do que o justo. O homem trabalha, tem conquista e ele simplesmente morre para deixar para as outras gerações. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Mas quando o mundo olha para a gente, eles não têm esse discernimento que de fato nós temos uma vida diferente. E infelizmente tem muitos crentes que corroboram com essa visão. Porque no trabalho parece mais filho do mundo do que filho de Deus.
Porque as palavras, porque as ações não são distantes em nada, não são diferentes em nada. Mas a verdade é que os servos de Deus, apesar de parecerem comuns e normais, são diferenciados. E o mundo não entende isso. Por quê? Porque nós não vivemos simplesmente para a vida debaixo do sol. Nós vivemos para uma vida que está além do sol, na eternidade. Mas um dia, aquilo que está oculto será revelado. Paulo traz um sentido apocalíptico aqui no verso de número 4. É uma referência, provavelmente, à alusão da ressurreição gloriosa dos cristãos, quando Cristo transformará o corpo daqueles que têm sua cidadania no céu, transformará para ser semelhante ao corpo de sua glória no último dia. Quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados juntamente com Ele. Mas também nesse verso tem outras coisas que são dignas de atenção. Observem que aqui Cristo é identificado como a própria vida dos crentes. O que é que Paulo fala um pouco antes? Que a vida dos crentes estavam ocultas em Cristo Jesus. Agora ele diz, Cristo é a vida de vocês. Ele é a essência da existência de vocês. É como o coração que bate. E aí nós nos lembramos de 1 João 3,12, onde o apóstolo diz, aquele que tem um filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo é a nossa vida eterna. Cristo é tudo para nós. Cristo é o ar que nós respiramos. E a plenitude dessa vida será revelada quando Cristo, que a incorpora, aparecer em sua glória. O que é que nós temos também aqui? A tensão entre o já e o ainda não. O texto reconhece que, embora haja uma escatologia realizada, o que é isso? O crente já foi levantado e glorificado com Cristo. O clímax da glória e da manifestação é um evento futuro, ainda não, a ser consumado, quando Cristo vier para glorificar todas as coisas. Nós temos também a glória compartilhada, queridos, prestem atenção. Os crentes compartilharão da glória de Cristo em sua revelação. Quando Ele for revelado, nós seremos revelados com Ele em glória. A gente às vezes busca a glória deste mundo, né? Admira até gente sem muito caráter e dá glória. Você vê jogadores de futebol, pessoas famosas. As pessoas dão glória, dão louvor a isso. Mas a verdadeira glória, e não é aqui um triunfalismo besta, exacerbado, não. Mas de fato nós termos uma condição que se pareça com o nosso Senhor, nada paga isso. Quantos irmãos a gente conhece, às vezes debilitados, sofrendo, morrendo pelo Evangelho, sem muitas condições. Às vezes o corpo enfadado, decaindo, muitos irmãos em leitos, em camas. Mas a verdade é que as mazelas desta vida, a morte, a deteriorização do nosso corpo, não podem nem de longe tirar os nossos olhos daquilo que um dia nós seremos. Glorificados em Cristo e com Cristo. A nossa jornada, meus irmãos, não terminará com um corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó na sepultura, mas receberemos o corpo de glória semelhante ao de Cristo. Filipenses 3:21. Nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Apocalipse 21, verso de número 4. Nós vivemos na realidade do presente. Nós morremos com Cristo, morremos para este mundo. Não precisamos de mais nada daqui. Isso não significa que você não vai pensar nas coisas do dia a dia. Lógico, você é um ser humano. Mas tudo isso deve estar voltado para os interesses do reino de Deus. Mas também vivemos a partir dessa perspectiva futura. É isso que põe os nossos olhos lá. A glória com Cristo Jesus é o nosso alvo. Precisamos nos lembrar que a partir dessa verdade, meus irmãos, que acabamos de ver, devemos sempre olhar e discernir todas as coisas a partir dos referenciais de Deus revelados em Cristo Jesus. Todas as nossas ações devem nos trazer a pergunta:
O que é que Cristo quer que eu faça nessa situação? Qual caminho devo seguir? Isso agrada a Deus? Significa viver levado por aquilo que o Senhor aceita, por aquilo que o Senhor quer, por aquilo que o Senhor orienta. Nossa mente deve estar sim no nosso dia a dia, mas sempre focado naquilo que o alto requer de nós. É sempre preciso perguntar se nossa vida tem sido assim. O que é que está guiando os teus passos? O que tem controlado a tua existência? Quais são as suas referências? As coisas de cima ou as coisas deste mundo? Será que eu estou tão envolvido com as coisas daqui, preocupações mesmo que sejam legítimas, trabalho, estudos, criação de filhos, casamento, a ponto de tornar Cristo um mero rodapé da minha vida? Uma mera linha? Não, queridos. Será que nós estamos querendo que Jesus só apareça na nossa vida aos domingos na igreja? Ou Ele está presente na nossa vida diária? Paulo deixa claro, tudo em nós deve estar focado na vida lá do alto. E se não for assim, ainda não aprendemos o que é viver ressuscitados com o Cristo ressurreto. Veja que Paulo o tempo todo nesses versos está falando com Cristo, com Cristo. Essa é a nossa realidade. Se estamos com Cristo, devemos viver como Ele requer de nós. Buscando o reino de Deus, as coisas do alto, a vida, o caráter de cidadãos do reino dos céus. Mas também a todo o tempo da nossa existência, na certeza do presente e na esperança do futuro, que nos leva à santidade que agrada ao Senhor. O que é que deve nos guiar? O reino dos céus. Nós devemos respirar o reino dos céus. O Espírito Santo é aquele que pode nos conduzir a isso. Nós não somos nada sem Cristo, sem o reino de Deus, sem a justiça de Deus, sem a coisa do alto. Então nós vamos cantar esta verdade neste momento. Convido a igreja a colocar-se de pé.